Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu quero ler se encontra em Atos 17, versículo 28. Eu vou ler só um pedaço do versículo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui é só um pedaço do versículo, ele ainda continua. E nesse capítulo eu estava meditando um pouquinho, lendo. E eu comecei a ler que esse episódio aqui começa, né, com o título O Discurso de Paulo em Atenas. E no momento em que eu li esse versículo 28, esse pedaço especificamente, né, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, eu voltei num exemplo que eu tive, que uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi do pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, né? Ele tem até um canal no YouTube, tem muita informação boa no canal dele, onde ele dava uma ilustração, onde ele falava a, a respeito do que Deus falava, do julgamento que viria, né? A respeito do que Deus falava sobre aqueles que não se arrependiam dos seus pecados, né? Onde Deus não estava ameaçando. E ele usa a seguinte ilustração. Ele fala do ele fala do Senhor como sendo o mar e nós como sendo os peixinhos, né? E como se o mar um dia virasse para o peixe e dissesse para o peixe: Peixe, fora de mim você não vai viver. E ele então perguntava: será se o mar está ameaçando o peixe ou na verdade ele está fazendo uma afirmação de um fato, né? Dizendo para o peixe: Peixe, fora de mim você não tem condição de viver, porque eu sou a única fonte de vida para você, né? Aqui você encontra alimento, aqui você encontra sustento, aqui você encontra o ambiente necessário para você permanecer em vida. E se você sair de mim, você morre. Na verdade, o mar não estava ameaçando, né? Que ia seguir, perseguir o peixe, ir lá fora e ia matar ele. Na verdade, não era isso. O que o mar estava dizendo era justamente, né? Fazendo um statement da verdade. E quando eu li esse pedaço especificamente, eu me lembrei exatamente desse exemplo que ele usou. E logo me veio um insight, né, de como a gente percebe muitas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, principalmente essas, as que se desviaram. Elas vivem e sabem, né, elas têm essa convicção dentro delas de que elas perderam, elas apesar de terem vida, não vivem. É como se elas tivessem perdido o objetivo, é como se elas tivessem perdido o vigor. E por mais que elas se divirtam aí fora, por mais que elas façam milhares de coisas que podem ser interessantes ou não, quando elas vão deitar a cabeça no travesseiro, elas percebem a futilidade da vida e percebem como as coisas passam, né? E se perguntam quando tudo passar. Elas, nesse momento de reflexão, elas percebem o vazio da vida sem Deus. E muitas outras pessoas que nunca nem chegaram a ouvir o evangelho também devem passar pela mesma coisa, porque há um vazio dentro do ser humano que só Deus preenche. Porque nós fomos feitos para o buscar, como nesse capítulo aqui fala muito bem. Paulo está pregando em Atenas, onde havia muitos filósofos, né, que estavam fazendo perguntas como qual o propósito da vida, pessoas que estavam extremamente interessadas nas novidades e nas doutrinas e nos ensinos que muitas pessoas falavam a respeito de muitos deuses, histórias e fábulas. E Paulo chega justamente chegando, quebrando o pau e falando a verdade, falando a respeito do Deus que eles não conheciam ainda, falando do Deus criador de todas as coisas, do Deus que não poderia ser comparado com ouro, prata ou pedra, né? De um Deus que não cabia na imaginação do homem, mas num Deus que criou o homem, que por mais que ele fosse limitado, né, ele criou o homem para que o homem o buscasse, né? E mesmo na limitação deles, ele o buscassem, porque Deus não estaria longe. Deus não dificultaria essa busca, né? Mas o que ele esperava é que, independente da dificuldade, o homem ainda assim o buscasse. E nessa busca ele se revelaria ao homem. E se você está me ouvindo aí do outro lado, né, você precisa entender isso. Você precisa entender que o propósito que Deus fez à humanidade foi para que a humanidade o buscasse. E se você o buscar, né, de todo o seu coração, assim como a palavra ensina, você vai encontrar o Senhor, a sua busca vai ter resultado e você vai encontrar um propósito para a sua vida, um propósito personalizado, porque o nosso Deus, ele é tão grande
que ele não mexe ele não envolve com a humanidade por atacado, mas ele consegue se envolver no personalizado. Afinal de contas, ele fez bilhões e bilhões de pessoas, cada uma diferente, cada um com um DNA único, cada uma com a sua personalidade, né? Olha quão grande o nosso Deus é, né? Através de um só homem, ele fez tudo isso, né? Criou todas as gerações, abençoou todas as famílias, e assim ele continua fazendo coisas maravilhosas demais, grandes demais, né? Olha toda a criação, o tamanho da galáxia, do mundo. Olha quantas coisas grandes e maravilhas Deus tem feito no nosso meio, né? Se você tá ouvindo isso aí do outro lado, não deixe ninguém roubar essa esperança de você. Se você ainda não se arrependeu, né? É bom que você se arrependa, não perca tempo, né? A nossa vida ela é como um sopro, nós não sabemos nem exatamente como começou e não sabemos como vai terminar, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. E a nossa única oportunidade é agora, né? Que Deus nos dê graça, que Deus continue abençoando eu e você e que essa mensagem possa atingir o seu coração da forma correta, né? Que a minha oração é que Deus abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para que a gente possa receber dele aquilo que precisamos, né? E se essa palavra te abençoa, não deixe de compartilhar, quem sabe deixar o seu like ou seu comentário aí embaixo, né? Vai ajudar muito. Muito obrigado e fica na paz do Senhor.